Capítulo 4. O chamado de Samuel. No silêncio da noite, enquanto a lâmpada de Deus ainda brilhava, o jovem Samuel ouviu algo que mudaria sua vida para sempre. O chamado de Deus. Ele era apenas um menino, sem experiência, cercado por maus exemplos. Mas Deus o chamou. E não apenas uma vez, mas 4 vezes. Samuel tinha todas as razões para se esconder. A pouca idade, a falta de discernimento, mas na 4ª vez ele entendeu que era Deus falando com ele. A resposta de Samuel ecoa até hoje. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O menino que escolheu ouvir a voz de Deus se tornou o homem que estabeleceu a realeza em Israel. Assim como Samuel, Deus também te chama. Ele te convida a sair de trás das árvores da dúvida, medo e incerteza para abraçar o chamado que Ele preparou para você. E você vai ouvir? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje é o nosso 4º dia de jejum, com o nosso tema Chamados e Treinados para Reinar. E o nosso capítulo hoje é o capítulo 4, o chamado de Samuel. O nosso texto está em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no seu lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou? Mas ele disse: não te chamei, volta a deitar, volta a se deitar. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até ali e disse: eis-me aqui, pois o Senhor me chamou? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, volte a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou e foi até a Eli e disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou? Então entendeu Eli que era o Senhor que chamou o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai e volte a deitar. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. O chamado de Samuel é interessante porque quando Deus chama Samuel, ele ainda era criança, ele ainda era menino. A palavra diz que ele ainda era um jovem quando o Senhor o chama. Mas um detalhe: a primeira fase do chamado de Samuel é que ele servia no templo, ele servia o sacerdote ali. Então muitos querem ser chamados, mas não querem servir. Ele servia no templo, servia o seu líder, servia o seu sacerdote, ele já trabalhava no templo, inclusive ele dormia no templo, onde ficava a arca. Então, você pode observar que sempre que Deus chama alguém, ele está servindo, trabalhando na obra. Outra coisa interessante que a gente pode observar no chamado de Samuel é que ele ainda não conhecia o Senhor. Veja bem, tem muitas pessoas que trabalham no templo, trabalham para o Senhor, mas não conhecem o Senhor. Ou seja, não tem intimidade, não consegue ouvir a voz do Senhor. Mas vai chegar um tempo que você vai precisar conhecer ao Senhor. O teu chamado é necessário que você conheça ao Senhor. E ele ainda não conhecia. Outro detalhe importante no chamado de Samuel é que a palavra ainda não tinha sido manifestada para ele. O que significa isso?
A palavra manifestada é a palavra revelada. Então tem pessoas que elas querem desenvolver o chamado, mas elas nem conhecem o Senhor e nem têm a revelação da palavra. A revelação da palavra é o próprio Jesus. Jesus é a palavra manifestada. Então tem pessoas que não conhecem Jesus, ele não tem a revelação daquilo que o Senhor quer que ele fale. Um outro detalhe interessante que a gente pode observar, ele ainda não conseguia discernir a voz de Eli da voz de Deus. Ele sempre achava que era Eli que estava chamando. Então vai chegar um tempo no teu chamado, uma fase onde você vai precisar discernir a voz de Deus da voz do homem. Por que isso é importante? Porque se você não entende quando Deus está falando, você pode se confundir. Você pode ouvir a voz de um homem e pensar que é Deus que está falando com você. Então é necessário que você reconheça, aprenda no seu chamado a reconhecer a voz de Deus. E por fim, o sacerdote ali orienta ele para que ele responda da seguinte maneira: fala, porque o teu servo ouve. Esse é um detalhe muito interessante no chamado, porque à medida que Deus fala, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos dizer: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, significa eis-me aqui, eu estou pronto para te ouvir. E muitos que querem desenvolver o chamado, eles não querem ouvir, eles não estão prontos para ouvir, querem falar, mas não estão prontos para ouvir. E detalhe, continuando, diz assim, que o Senhor veio e esteve ali, permaneceu. Ou seja, quando você passa a conhecer o Senhor, quando você consegue discernir a voz de Deus, quando você já consegue ter a palavra revelada no seu coração, o Senhor permanece ali com você. E a Bíblia diz que o Senhor esteve ali com Samuel e permaneceu. Então, eu quero já declarar que no teu chamado o Senhor vai permanecer. Queria convidar você agora a orar comigo. Feche teus olhos aonde você está. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos entregou nessa live. E agora eu oro por aqueles que talvez ainda se sintam como Samuel, ainda se sentem pequeno, ainda não conseguem discernir a tua voz, ainda não tem a palavra manifestada e nem revelada, ainda não consegue ouvir como deveria ouvir, mas eu quero profetizar e declarar que eles vão fazer como Samuel fez. Fala, porque o teu servo ouve. Eu profetizo e declaro na vida dos teus filhos, nessa live, que eles também irão dizer, como Samuel disse, fala, porque o teu servo ouve. Eu os abençoo, o chamado deles, em um nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga comigo, amém. Pois bem, essa foi a nossa live de hoje, nossa palavra, no capítulo 4. E amanhã a gente retorna com a live 5, o capítulo 5 do nosso jejum. Deus abençoe, fique na paz.